Queridos, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vamos hoje encerrar a parábola do bom samaritano, amém, no nome de Jesus. Estou afirmando que nós vamos terminar hoje, amém, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Abra a palavra do Senhor, amados, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10, bendito seja nosso Deus, aleluia, oh glória. Louvado seja nosso Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Jesus, diga glória a Deus, aleluia. Deus é bom, querido, amém? Louvado seja Deus, é bom em todo o tempo, né, querido? Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. Lucas capítulo 10, aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 33 hoje, amém? 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Pode assentar, querido, adorando ao nome eterno e santo do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Domingo passado, na nossa 4ª mensagem, nós falamos muito, aleluia, com respeito a aquilo que é peculiar do Senhor, que é a essência de Deus, que é o amor, amém, aleluia, que é a manifestação, aleluia, da sua misericórdia, traduzida em amor, amém, querido, para com toda a nossa vida, para com toda a humanidade. Louvado seja Deus, aleluia. Mas nessa noite eu quero agora dar continuidade. Nós estamos no versículo 34, amém, deste texto, versículo 34, louvado seja Deus, aleluia. E nesta leitura que eu fiz, diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, amém, louvado seja Deus. Talvez na sua interpretação e da sua Bíblia possa dizer: e aproximando-se, amém, louvado seja Deus, amém, querido, aleluia. Ou seja, amados, nós observamos pela palavra que este homem, este samaritano, ele chegou junto ao homem caído, ele aproximou-se. Como eu já disse domingo passado, ele não só viu, ele não só observou que um homem que estava caído no meio do caminho, apresentando ferimentos, necessitando de socorro, ele não agiu como agiu os religiosos, que cortaram volta. Não, ele olhou, observou e aproximou-se daquele homem, amém? Louvado seja Deus. Agora observa, queridos, que nós vemos que esta parábola contada por Jesus, que foi anunciada pelo Cristo, ela recebeu o nome de o bom samaritano, amém, queridos? Aleluia. Agora, queridos, nós precisamos então perguntar: todos os samaritanos eram bons? Será que todos os samaritanos eram pessoas boas, como este samaritano, que socorreu o homem caído? Certamente que não, amém, igreja? Nós já podemos entender a respeito da humanidade, que um não é igual ao outro, mas este foi retratado como o bom samaritano.
Então cabe a nós também perguntar: todo cristão é bom? Amém? Agora, qual a nossa resposta? Deveria, mas não é. Amém, queridos? É uma grande verdade. Todo cristão deveria ser bom, porque ele está correspondendo àquilo que ele tem aprendido do Senhor Jesus. Ele está correspondendo àquilo que está dentro dele, que foi dado por Deus, pelo Espírito de Deus. Então a pergunta deveria ser: todo cristão é bom? Sim, todo cristão é bom, mas nem todos são. E nós bem sabemos disto. Amém, amados? Agora, quando a gente observa este homem samaritano, a gente vai ver que ele doou-se sacrificialmente para socorrer o homem que estava caído. E nós observamos que esta, querido, é a expressão mais clara do que Jesus fez por nós. Quando este homem samaritano, ele vai socorrer o homem, ele vai cuidar do homem, ele vai chegar-se ao homem, aproximou-se dele. Nós vemos que esta é a expressão daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Amém, querido? A palavra do Senhor nosso Deus, amados, em Efésios capítulo 5, no versículo 2, vai nos dizer assim: e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Observa, querido, que a atitude deste homem samaritano correspondendo com a atitude daquilo que Cristo fez pela humanidade. Agora a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, falando aos irmãos de Éfeso, que é preciso andar em amor, como Cristo também nos amou. E quando o porquê de Ele nos ter amado, diz a palavra do Senhor que Ele vai e se entrega por nós, em sacrifício a Deus. Por que Cristo vai se entregar? Porque Cristo foi se dar na cruz, no Calvário, por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você. Aleluia. Então está claro no texto bíblico que o que Cristo fez por nós foi por amor. E quando Ele olha para este homem caído, Ele não vê só um coitado caído no chão, Ele não está vendo só um homem, um coitado, observando, vendo machucado, ferido, caído no chão, não. Porque da mesma forma, também Cristo, quando Ele olhou para nós, Ele não viu somente um miserável, Ele não viu somente um fraco, Ele não olhou para a minha vida e para a sua e viu ali um pecador. Não foi só isso que Ele viu. O próprio Cristo, quando olhou para aquele homem, quando Ele viu aquele homem caído, quando Ele olhou para a minha vida, quando Ele olhou para a sua, Ele viu a sua própria imagem e semelhança. Louvado seja Deus. Como eu já disse aqui em outra mensagem, quando Cristo, o Senhor, no momento da criação nos fez a sua imagem e a semelhança, e quando Ele olha para nós, Ele não vê como a visão que eu e você tem, Ele não vê do jeito que eu e você olha, com desprezo, com desdém, com situação que aos nossos olhos não tem valor, não vale nada, não serve para nada. Ele olha e vê a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia! É por isso, querido, aleluia, que Cristo nos vê assim. Ele olha para a minha vida, olha para a sua,
e nos vê a sua imagem, e nos vê a sua semelhança. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, amados, nós que deveríamos corresponder a esse amor, muitas vezes nós, igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, e eu quero aqui fazer menção que muitas vezes, aquilo que haveria de partir da nossa vida, como aquele que corresponde ao amor recebido de Cristo, como aquele que corresponde ao amor que recebeu do Senhor, quando nós observamos alguém nesse estado como este homem estava, muitas vezes nós olhamos para o estado de alguém e nós não fazemos nada, porque muitas vezes a palavra pode até ser dita: eu tenho dó, mas não posso fazer nada. Quantas vezes talvez nós já tenhamos nos referenciado desta forma: eu tenho dó, mas não posso fazer nada. Deixe que as associações de caridade façam, deixe que as ONGs de ajudas possam socorrer este homem, possam ajudá-lo de alguma forma, possam estender a mão para ele de algum jeito, e nós não fazemos nada, absolutamente nada. Por quê? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, e em quase todas as vezes, nós não nos aproximamos. É normal, é natural isso acontecer, porque nós não nos aproximamos. A Bíblia está dizendo, este homem samaritano, aproximando-se, chegando junto do homem caído. Amém, igreja? Aleluia. Agora, por que nós fazemos isso? Por que nós, como cristãos, por que nós agimos dessa forma? Porque muitas vezes nós rotulamos as pessoas, porque muitas vezes, olhando para o estereótipo dela, olhando para as características, para a condição que ela está, nós rotulamos as pessoas, e nós somos bem assim. É fácil talvez nós nos aproximarmos daquele que está limpinho, daquele que está cheiroso. Talvez é fácil nós nos aproximarmos daquele que nós conhecemos, daquele que é cristão, né? É fácil, né, querido? Porque é crente. Nós nos aproximamos porque ele é crente. Agora, nós agimos ou não agimos assim? Nós, muitas vezes, cristãos, servos do Senhor, agimos dessa forma. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, amados, o Cristo lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 35, ele diz assim: se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Observa o que ele está dizendo. Nós não seremos conhecidos como cristãos por causa da quantidade de pregações que nós fazemos na igreja. Nós não seremos conhecidos como cristãos por causa das inúmeras lives que nós fazemos na rede social. Nós não seremos conhecidos como cristãos por causa do paletó e da gravata que nós portamos, por causa da saia das irmãs e do cabelo comprido. Nós não seremos conhecidos como cristãos nos portando no nosso estereótipo, mas seremos conhecidos quando nós amarmos uns aos outros. Aí o Cristo disse: todos olharão para vocês e saberão que vocês são discípulos
de Jesus. Olharão para vós e verão que vocês sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns para com os outros. Então a base, a essência é o amor. Para eu ser conhecido, não vai ser por causa do tamanho desta igreja, não vai ser por causa do número de irmãos que está dentro desta igreja, não vai estar por causa das transmissões que nós fazemos dos cultos através da rede social, porque nós ser conhecido como cristão, mas o Cristo vai dizer, é meu discípulo, porque o amor corresponde a isto, porque tem amor dentro do coração. Você está entendendo, querido? Quem está entendendo, diga glória, diga glória a Deus. Jesus, em Lucas 6,32, ele disse assim: que mérito vocês terão, se amarem os que vos amam? Que recompensa vocês terão, se vocês amarem somente os que vos amam? Porque à medida que eu não me aproximo, é porque talvez eu preciso me aproximar de quem corresponda a esse amor. Eu só posso me aproximar de quem possa me corresponder, porque se não me corresponde, eu não me aproximo. Não é isso que Cristo quer, porque Ele diz que nós não temos nenhum mérito, nenhum galardão, nenhuma recompensa, se nós nos aproximarmos somente de quem nos ama. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu quero dizer para você, meu amado, para mim nessa noite, que nós não devemos esperar nenhuma manifestação de amor para fazer o bem, porque pode ser que as maiores manifestações de amor nós não venhamos recebê-la em vida. Agora, se você não está me entendendo o que eu estou dizendo, eu quero dizer para você que é muito comum nós observarmos, evangelista, que as maiores manifestações de amor acontecem na morte. Porque quando o fulano morre, nós vemos o quantos amigos aparecem para expressar o seu amor por ele. Quando o fulano morre, nós vemos o quanto as pessoas se importam, e até aqueles que não eram chegados, eles comentam, e eles aparecem para dizer, como ele era bom, como ela era boa, quantas virtudes ele tinha, quantas virtudes ela tinha. Você está entendendo, querido? Talvez nós não ouçamos, não vamos ouvir alguém dizer que você é especial, que você é importante, que você é uma bênção, que você, aleluia, de alguma forma corresponde a essa graça do Espírito Santo que está na tua vida, que você em particular é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas o dia que nós morrermos, as manifestações de amor serão muito grandes. Você já parou para pensar nisto? Nós vemos isto, é normal acontecer. Então nós não podemos esperar manifestações de amor, queridos, para nós correspondermos, porque nem mesmo aquilo que nós muitas vezes gostaríamos de receber, nós não temos, e nós temos que nos contentar com isso e nos alegrar, e glorificar ao nosso Senhor, ao nosso Criador, aleluia, em toda e qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, quando nós observamos, é que existem diversos tipos de feridas que podem estar abertas na vida de uma pessoa, que podem fazer parte da vida de uma pessoa.
e feridas que precisam ser curadas. Este homem que é relatado na parábola, que caiu na mão de salteadores, que foi espancado, estava machucado, quase morto, ele estava literalmente ferido na sua carne. O seu ferimento era na carne. Agora, queridos, nós precisamos ser cuidadosos. Por quê? Porque muitas vezes nós julgamos a condição de alguém, sem ao menos nós termos a noção do que possa lhe ter acontecido. Qual é a situação, o porquê de ele estar, ou o porquê de ele viver em determinada forma. Nós temos que tomar muito cuidado se nós não estamos julgando a situação de alguém, o porquê de estar daquele jeito. Porque, amados, se nós observarmos, muitas das feridas que as pessoas carregam não são literalmente feridas de espancamento físico, são feridas emocionais. Porque muitas vezes as pessoas estão feridas na alma, as pessoas estão feridas no coração, porque muitas vezes as pessoas têm feridas que estão escondidas, feridas que estão ocultas, aquela que eu e você não consegue enxergar, mas aquela que só o Senhor nosso Deus conhece. Só Ele sabe, Alabaçubiacandarai, o que aquela vida, o que aquela alma, ela está passando. Por quê? Porque não é na sua carne, é na sua alma. Feridas que foram abertas, e muitas vezes o porquê das pessoas estarem assim. Resultado de depressões, resultado de grandes decepções. Pessoas que passaram por grandes perdas e elas não conseguiram superar, por uma dor na alma. Pessoas que sofreram abusos, e por sofrer um abuso ela tem um trauma, ela está machucada, ela está ferida. Então há N situações que envolvem a vida de uma pessoa. Então nós temos que ser cuidadosos para nós não julgarmos, observarmos a pessoa naquele estado e acharmos que ela está ali porque ela quer estar daquele jeito, sem saber. Agora, para a gente conhecer, para a gente entender as causas, é preciso se aproximar. A Bíblia diz que Ele se aproximou do homem. Para nós conhecermos a realidade da vida de alguém, é preciso se aproximar, entender melhor o que está acontecendo com a sua vida, o que lhe aconteceu, qual foi a sucessão de situações que levou a pessoa àquele estado em que ela está. E depois de nós conhecermos, nós podemos começar então a aplicar o melhor remédio para a sua vida: a palavra de Deus. O melhor remédio que eu e você, como cristão, como homem e mulher de Deus, podemos aplicar à vida de alguém que está ferido: a palavra de Deus. Porque aí Deus vem, derrama o azeite sobre ele, e derrama o vinho sobre ele. Ele limpa. Jesus vem, né? O azeite, o óleo, é o símbolo do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus é aquilo que vai curar. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, o óleo santo do Senhor, ele vem e aí ele pode introduzir-se dentro da vida dessa pessoa, para começar a tirar todas as feridas da sua alma, para começar a limpar
O sangue de Jesus Cristo vem e lava, e limpa, e purifica, e ele começa a ter uma nova vida com Deus, a palavra de Deus. Então cabe a nós, querido, amém? Quando Cristo falava aos seus discípulos em João 15, no versículo 3, ele disse assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está dizendo: olha, a palavra que você recebe, ela te limpa, ela te purifica. Você já recebeu esta palavra, ela limpa a sua alma. Ele diz para os seus: vós já está limpo por causa da palavra que eu vos tenho falado. Amém? Aleluia. João 17, 17. Jesus disse em oração ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Purifica-os na tua verdade, Senhor. Limpa-os na tua verdade, porque a tua verdade, a tua palavra, é a tua palavra, ela é a verdade. Então o que eu e você precisa, queridos, tem que se aproximar. Aproxime-se, busque entender o que está acontecendo, para que você possa falar da palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Segundo do versículo 34, atou-lhes as feridas. Representa a cura que Deus proveu para a humanidade caída. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, queridos, do profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele descreve, profetizando a respeito do Cristo, o que ele haveria de passar, qual seria o seu sofrimento, a sua glória. Isaías 53, 4 e 5, ele vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos curados. As nossas feridas foram postas sobre Jesus. Jesus arrancou as nossas feridas, ele tira de nós as feridas e coloca sobre si. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas feridas. Ele toma sobre si e leva na cruz, no Calvário. 1 João 3:8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Cristo que atou-lhe as feridas é a cura da humanidade. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Se tem uma obra gloriosa que Cristo faz, é destruir as obras do diabo na vida de um homem, de uma mulher. Se tiver alguém na tua casa, na tua família, necessitando, aleluia, de uma libertação, o Cristo, o Salvador Jesus Cristo, Ele é aquele que vai destruir esta obra e vai dar a libertação para o teu. Ele vai operar, porque Ele atou as feridas, Ele é a provisão, Ele é a cura, Ele é a libertação, aleluia. João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Jesus está passando, aí ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele pecador que eu e você conhece, que está deliberadamente no pecado,
que está caminhando em pecado, que está vivendo em pecado, que peca todo dia, ele não está se importando, ele está arrumando para o inferno, mas Jesus se manifestou para curar a sua ferida, para curar o seu pecado. Ele atou-lhe as feridas, a cura desta humanidade caída. Aleluia. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Sou, aleluia. Jesus é maravilhoso, igreja. O profeta Isaías também profetizou no capítulo 61. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ele está profetizando acerca do Cristo. Quando Cristo, o Jesus maravilhoso, o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, Lucas relata, no capítulo 4, no versículo 18, Jesus, ele está na sinagoga, ele se levanta, ele toma o livro e ele lê, diante de todos, estas palavras do profeta Isaías. Ele ratificou, ele autenticou a palavra do profeta, dizendo: se cumpriu em mim. Você está entendendo, querido? Ele atou as feridas daquele caído. Ai, mas sobre cai. O gramato que me derramachei. Estou sentindo a glória dele aqui nesta noite. Rabadassubicandarai. E eu estou sentindo que ele está mandando óleo para cá na subianai. Retequini comanassubianei. Estou sentindo que tem um óleo do Senhor descendo para curar a ferida nesta noite. Lefacio mecandarai. Tequiminiocomassai. Deus está mandando óleo aqui. Lefaciandai. Remiadassubianai. Do poder do seu Espírito para curar a ferida nesta noite. Ele é o Senhor que cura a ferida. Oh glória. Jamais sore me andarai. Eita Deus tremendo, glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Oh ramanassore me candarai. Eita, que nerromacé, a mais, tenham mais. Estou sentindo que Jesus está trabalhando, querido, aqui, mãe. Takanassur, kenda ramachai, alavaramacassuri, me candarai. Tem uma unção do Senhor Jesus descendo aqui, ó. Lefariam derramassuri, candarabachurian derramachai, tequinecanassai, andoreke derramachai. Tem uma unção do Senhor descendo aqui nesta casa. Tem uma unção do Senhor Jesus descendo sobre uma alma nesta noite, neste lugar. Eita, alavassuri me candarai. Olha aí, ó, é Cristo, é Ele que está fazendo na tua alma. Ele está curando a ferida na tua alma. Porque ele está dizendo: eu sou teu pai, eu sou teu pai, Lavanassevia candarai, eu cuido de ti, e eu faço mais por ti ainda, cantorenassai, Levanabadabassuri me candaraia. Deus está fazendo, querido, por você nessa noite, amém? Takamandorecai. Receba aí, irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lavare como a sévia. Glória seja o nome de Jesus. Aleluia. Dentro ainda do versículo 34. Deitou azeite e vinho. Aleluia. Diga, ele estava preparado. Eu não ouvi, diga, ele estava preparado. Aleluia. Ele estava preparado, ele tinha azeite e vinho. O samaritano
estava carregando consigo azeite e vinho. Ele estava preparado. Você tem azeite e vinho, irmão? Hã? Você tem azeite e vinho aí com você? Rabadacanaçu de candarai, aleluia. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí: você tem azeite e vinho, servo? Ô glória! Eita Deus, tem azeite e vinho aí, irmão? Tem azeite e vinho, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Amados, irmãos, hoje é muito fácil ser crente dentro da igreja. Hoje é muito fácil ter unção dentro da igreja. Hoje é muito fácil, queridos, falar em língua dentro da igreja. Hoje é muito fácil profetizar dentro da igreja, pregar dentro da igreja. É fácil ser bênção dentro da igreja. Mas Deus quer que nós sejamos bênção. Na maioria das vezes, Ele quer que você seja bênção aqui dentro. Mas Ele quer que nós sejamos bênção lá fora. É lá fora que Ele quer que eu e você seja bênção. É lá fora que Ele quer que eu e você seja instrumento, seja bênção. Porque dentro da igreja é fácil sentir poder, sentir unção, sentir a glória. Mas Ele quer que nós sejamos essa bênção lá fora. Ele quer que eu tenha o azeite, que eu tenha, aleluia, o vinho lá fora. Amém? Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Se o azeite, que é o óleo, representa o Espírito Santo, o sangue de Jesus, que é o vinho representa o sangue de Jesus. Nós participamos da ceia do Senhor agora há pouco, e para nós o vinho representa o sangue de Jesus. E nós, eu, você, somos portadores. Eles estão sobre a nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida, Ele está sobre a sua vida. O sangue de Jesus já nos lavou, nos purificou. O Senhor derrama seu sangue sobre as nossas vidas. Se nós estamos assim, é porque Ele não quer que nós sejamos, o que Ele quer que nós sejamos só dentro da igreja. Ele quer que eu e você seja lá fora. Amém? Lá fora. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui, querido, nessa noite. Está manifestando sua presença em nossas vidas. Amém? Aleluia. Ainda no versículo 34. Pondo sobre o seu animal, Ele o transportou. Amém? Colocou sobre o seu animal, Ele o transportou. Quando nós observamos a palavra do Senhor, querido, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, Paulo escreveu à igreja, aos irmãos de aos Colossenses, dizendo assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou, nos resgatou do domínio das trevas. Ele foi lá, tirou nós das trevas, do domínio das trevas. Estávamos na mão do diabo. Ele foi lá e nos resgatou das mãos do maligno. E Ele nos transportou, diz a palavra. Ele pega nós, como quem toma nós nos braços,
Aqui ele transportou o homem, colocou no seu próprio animal para o transportar. Mas Cristo, quando nos transporta do império das trevas para o reino, do Filho do seu amor, quando Deus nos tirou deste império das trevas, Ele nos tomou nas mãos e nos transportou. Pegou eu e você aqui, pega aqui você, levanta você e coloca você aqui. Sai do inferno, meu filho, e traz você para a glória de Deus. Transportou nossas vidas, amém? E em quinto, para nós concluir o versículo 34, levou para uma estalagem e cuidou dele, o pôs num abrigo, em um lugar seguro, protegido, e cuidou dos detalhes dos ferimentos, como um pai cuida do seu filho. Você está entendendo, igreja? Nós vamos observar que ele vai passar a noite junto com aquele homem. E quando a Bíblia está dizendo, levou para a estalagem, levou para a hospedaria e cuidou dele, é como um pai cuida de um filho, uma mãe que cuida de um filho. Quando nossos filhos estão enfermos, com febre, é comum você despertar de hora em hora, na madrugada, para você observar se está com febre, porque você precisa estar atento. Você tem que ir lá, medir a febre, para ver se não aumentou, e se aumentou, você tem que passar uma toalhinha úmida, e se preciso, tem que levar para um banho morno. Por quê? Porque você toma todo cuidado. E a Bíblia está dizendo que ele pega o homem, leva para a hospedaria, para a estalagem, para aquele lugar, para aquele abrigo, e cuidou dele. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 35 vai mostrar esse cuidado. Versículo 35: e partindo no outro dia, o que deixa bem claro, partindo no outro dia, é que ele permaneceu ao lado do homem, ele ficou junto dele, ele estava lá, junto do homem, cuidando dele, em observação. E quando nós olhamos para esta condição relatada na parábola, nós vamos observar que Cristo, ele mostra o conceito de amparo. É um conceito de amparo, porque ele permaneceu com ele aquela noite toda. Ele partiu no outro dia, ou seja, para quem não estava interessado em pousar, em pernoitar numa hospedaria, a partir daquele momento que ele resgatou o homem e levou para aquele lugar, ele não só levou, ele cuidou dele, ele ficou lá, junto dele. Você está entendendo? Aleluia. Isso é amparo, querido. O Senhor disse em Josué capítulo 1, e o escritor em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5 também, ele ratificou a mesma palavra, autenticou essa palavra de Josué, dizendo assim: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor disse para Josué: Josué, eu não te deixarei, nem te desampararei, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E o escritor em Hebreus, ele usa a mesma afirmação, porque escrito está: não te deixarei, nem te desampararei. Isto é cuidado, isto é amparo, amém? Louvado seja Deus. Salmo 91, versículo 15: estarei com ele na angústia. Aleluia. Amparo, o Senhor está dizendo: estarei com ele na angústia. Eu posso estar angustiado às vezes com muitas coisas, talvez você também,
passar por momentos de angústia, porque pode acontecer nas nossas vidas, mas Deus está dizendo: eu vou estar junto com você neste momento de angústia. Eu vou estar do teu lado, o meu cuidado, o meu amparo estará com a sua vida. Oh, glória a Jesus, aleluia. Se tem uma coisa que conforta nosso coração, é a presença dEle conosco. Porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se termine, eu vou estar com vocês. Amém? E aí Ele tem uma promessa: mas depois vocês vão estar comigo. Eu vou estar do lado de vocês todo o tempo, porque vai haver um momento, é vocês que vão estar comigo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Segundo lugar, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Ele pagou para dar o melhor. Ele pagou. Ele desembolsou o dinheiro, pagou pela hospedaria, gastou não só com ele para passar a noite, mas também por aquele. Amém? E quando a gente observa isso, nós vamos observar que, quando a gente observa, a gente vai observar essa redundância aí. É estranha, né? Aleluia. Mas a gente vai observar, querido, que Jesus pagou um alto preço lá na cruz, no Calvário. Jesus pagou um alto preço na cruz, no Calvário. A Bíblia diz para nós em Colossenses, capítulo 2, versículo 14: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ele pagou nossa dívida com sua morte na cruz. Então o texto relata bem claro, está a nós, ele cancela, aleluia, ele paga aquela dívida que tinha contra a nossa vida, e ele crava ela na cruz, com a sua morte. Amém, igreja? Aleluia. Ele pagou. Louvado seja Deus. Terceiro, versículo 35 ainda: e disse-lhe: cuida dele. Agora ele vai dizer para o dono da hospedaria, agora ele vai se ausentar, ele vai sair, mas neste momento ele vai dizer para o hospedeiro, para o homem, para aquele que cuidava da hospedaria, ele vai dizer: cuida dele. Ou seja, ele vai pedir, ele vai ordenar que ele continuasse zelando pela sua recuperação. Continua cuidando dele. Eu preciso sair, eu vou me ausentar, mas continua cuidando dele. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Em Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vou deixar vocês ao cuidado de outro, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Nas palavras de Cristo, quando Cristo falava aos seus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro da minha parte, Consolador, o Espírito, que o mundo não pode receber, mas vós o conhece. Ele vai estar com vocês, estará dentro de vocês. Então, quando a gente observa que Cristo, ele se ausentou, ele partiu, ele ia partir como este homem, o samaritano, que chega a dizer para o hospedeiro, como que o hospedeiro representasse o Espírito Santo, dizendo para ele: eu vou sair, mas agora, Espírito Santo, cuida
deles, porque eu vou me ausentar. Cuida deles. Cuida dele. Amém? Louvado seja Deus. E, finalizando o versículo 35. E tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Então aqui está a promessa. Ele prometeu voltar. Louvado seja Deus. E ele está dizendo isso lá em João 14:3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Ele prometeu voltar. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 36 e 37. Se a pergunta do doutor da lei para justificar-se foi: quem é o meu próximo? É preciso nós entendermos, querido, que é de quem nos aproximamos. Como já disse aqui, você é o próximo do seu próximo. Amém? Eu sou o próximo do meu próximo. Amém? O próximo, como nós já dissemos, é Jesus. Ele inverte a pergunta dele. Ele perguntou: quem é o meu próximo? Agora Jesus conta a parábola e vai dizer para ele: não é o próximo, aquele, mostrando para ele como se aquele está caído, mas o que foi próximo dele, porque a condição dele necessitava de alguém que se aproximasse dele, que seria o próximo dele. Amém? Ele é meu próximo e eu sou o próximo dele. Amém? Louvado seja Deus. Agora, querido, para finalizar, eu quero, que é importante nós lembrarmos, né? Muito importante, o Espírito do Senhor me conduziu nisto aqui para nós finalizarmos, que as nossas obras jamais irão substituir o papel do Espírito Santo. Entenda isto. As nossas obras, Jesus nos chamou e nos concedeu para que nós fizéssemos obras, as obras do Espírito, as obras daquilo que nós devemos fazer. Mas as nossas obras jamais irão substituir o papel do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador. Por isso toda boa obra deve ser acompanhada da proclamação da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, querido. Toda boa obra que nós fizermos, nós precisamos introduzir, como eu já disse, uma palavra, a palavra de Deus. Amém? Dificilmente alguém se converterá somente por causa do exercício da misericórdia. É muito difícil isso acontecer. E quanto a isso, nós não podemos fazer nada. E se nós observarmos, até os ateus fazem boas obras, mas eles não fazem introduzindo a palavra. Eles são muitos bons, são muitos bons para fazer obras sociais. Você está entendendo, querido? Mas eles não pregam a palavra. Agora nós precisamos fazer as obras e pregar a palavra. E uma simples palavra: Jesus te ama, pode converter o coração de alguém a se render ao senhorio de Cristo. Uma simples palavra: Jesus te ama, porque às vezes nós fazemos boas obras e nós nem mesmo abrimos a nossa boca para dizer: Jesus te ama. O quanto uma palavra como esta pode mudar o conceito de alguém, de se sentir valorizada, só de saber que é amada por Cristo. E nós podemos acrescentar: Jesus te ama,
e eu também te amo. Amém? Louvado seja Deus. Então, amado, Cristo, quando a gente observa, eu não vou estender porque eu não quero passar mais do que 5 minutos do término do culto, mas eu gostaria que você meditasse na palavra do Senhor, que está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 35 ao 45, aonde Jesus, ele vai falar justamente com respeito àquilo que deve ser praticado. As boas obras, da forma como ela é feita, de alguma forma, ele vai dizer, tive fome, tive sede, estava nu, estava preso. Você vai observar bem o que ele está falando. E quando ele vai dizer que aquilo que fora feito, quando feito a um dos pequeninos, fora feito a ele. E quando deixou de fazer a qualquer um dos pequeninos, foi a ele que deixou de fazer. Então medita nesta palavra e observa o quão é importante a obra social que eu e você somos chamados a fazer, as obras da fé. Porque quando nós já fazemos, nós não fazemos meramente aquele que necessita, nós fazemos ao próprio Cristo. Amém, igreja? Então Cristo nos mostra e vai nos revelar, através dessa palavra, que as boas obras são resultado do Evangelho, e o que fizermos a qualquer um, é como se fosse feita a Ele. Não que necessariamente temos que fazer tudo aquilo, mas há uma importante pergunta, que nós precisamos responder: qual é o mínimo que nós temos feito? Qual é o mínimo que eu tenha feito, ou que vocês tenham feito, e nós estamos fazendo? Talvez Jesus não vai dizer, você precisa, está dizendo para nós precisamos ir visitar os presos. Não, nem todos farão isto, nem todos talvez socorrerão alguém com a cesta básica, talvez não terão condições de fazê-lo. Mas qual é o mínimo que nós estamos fazendo pelo nosso próximo? Nós precisamos responder essa pergunta, amém? Porque as obras sociais são importantes, são obras da fé, mas elas não substituem o Evangelho de Jesus, porque a igreja do Senhor foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja de Jesus foi chamada para confrontar o pecado. A igreja de Jesus foi chamada para anunciar a salvação em Cristo Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Este é o verdadeiro papel da igreja. Muitos hoje querem transformar a igreja de Cristo em ONG, em entidades de assistência social. A igreja de Cristo não é isto. A igreja de Cristo é uma agência do reino de Deus, que prega a palavra, que confronta o pecado, que está preparada para curar feridas que estão na alma, com a graça do poder do Espírito Santo. Mas as obras sociais são resultados deste Evangelho que nós pregamos a toda criatura, porque está no ide do Senhor Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Então faça, querido, o exemplo do bom samaritano descrito por Cristo. Aleluia. Não cabe a nós respondermos que nós não somos esse bom samaritano. Nós temos que observar que nós precisamos fazer este papel do bom samaritano. Amém? Talvez você possa dizer, pastor, eu não sou tão bom assim não. Aleluia. Pode ser que é verdade, querido, talvez a gente não seja.
Eu já fiz coisas que foi necessário fazer com todo amor e tive que ouvir barbaridades depois a respeito disso. Ao ouvir até mesmo que aquilo que eu fiz não foi motivado por amor, foi por interesse. É tão lamentável a gente ter que ouvir isso, querido, tão duro. Mas nós convivemos com pessoas, nós convivemos com seres humanos, amém? Mas o Cristo que conhece o meu coração, Ele sabe que aquilo que a gente faz, ou que eu fiz, eu não fui motivado por interesse pessoal, foi motivado para ajudar, no momento de necessidade, amém? É isso que nós devemos fazer, ajudar no momento da necessidade. Vamos falar com Deus? Amém? Quero que você reflita muito sobre essa mensagem, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido Deus, em nome de Jesus Cristo nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, a tua pessoa maravilhosa e eterna. Ramai de Kasumi Kandaramachei. O Senhor está aqui conosco nesta noite, a tua glória, nós sentimos a tua presença. Remai de Asumi Kendeai. O teu Espírito Santo tem operado, tem falado ao nosso coração. Atekenesu Kenamachai. O Senhor é Deus que mai de Amassoria, que mai de Acandarai, que é o Deus que provisiona sobre a tua igreja, é o Senhor que levanta, é o Senhor que restaura, é o Senhor que cura as feridas, é o Senhor que comissiona, é o Senhor que nevassai, que move a tua igreja para caminhar na tua presença, para ser um instrumento, para ser um vaso na tua mão, para ser portador da tua palavra, da tua mensagem e para atuar nas boas obras. Por isso faz de nós um samaritano, faz de nós um instrumento, faz de nós um vaso para a tua glória, Senhor. Desperta-nos, desperta a tua igreja, desperta teu servo, desperta a tua serva, para que a motivação do nosso coração seja glorificar teu nome, que não haja interesses, que não haja nada, Senhor, obscuro dentro de nós, mas que nós possamos honrar o teu nome e exaltar o teu nome, e sermos motivados pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, pelo teu óleo e pelo teu azeite sobre as nossas vidas, e teu nome santo e eterno seja glorificado. Assim oramos e assim cremos que seja. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia.